Caríssimos irmãos, dando sequência ao estudo do livro Fonte Viva pela Casa da Acolhida, vamos ver hoje a lição de número 15, Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Emmanuel, fazendo o estudo desse versículo, ele vem nos esclarecer a respeito da fraternidade, sermos fraternos uns com os outros, né? Fraternidade é um conceito filosófico profundamente ligado às ideias de liberdade e de igualdade. Frater, irmão. Da música de João Cabete, um poeta e compositor espírita. Então, nessa música, João Cabete diz o seguinte: fraternidade é luz de renovada esperança. É a mensagem que conduz ao sorriso da criança. Pela nossa maneira de viver, pelo nosso comportamento, com empatia e acolhimento, amizade e afeto, somos reconhecidos como irmãos uns aos outros. Cada um de nós possuímos as nossas características, mas temos que nos adequar com tolerâncias e aceitações, ajudando-nos mutuamente. Nós, espíritas, formamos grupos de fraternidade, como células no exercício da caridade e da divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Podemos dizer que somos discípulos de Jesus no aprendizado de suas lições, na exemplificação e divulgação da Boa Nova. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Emmanuel, neste parágrafo, ensinou que, em Roma, o politeísmo na religião era adotado pela grande maioria dos romanos, e que o imperador Constantino, filho de Helena, que posteriormente foi declarada santa, deu a oportunidade para que o cristianismo pudesse, a partir daí, ser praticado em Roma, e que usasse a preponderância e influência nos cultos religiosos de todo o território. Desde então, temos nos esforçado para fazer diferente e sermos melhores, podendo então nos matricular na escola do Mestre, seguindo suas fileiras. Organizamos concílios célebres naquela época, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida, desde então realizando concílios. O termo concílio designa assembleia, um conjunto de bispos
com a finalidade de liberar, com a finalidade de deliberar, desculpem, sobre determinados aspectos com respeito à disciplina, à doutrina e à prática dos preceitos da Igreja Católica Romana. No Concílio de Constantinopla, realizado no ano 553, que a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora, de modo geral, evitando conflitos com a Igreja. A humanidade quedou-se, deixando ficar assim. Viemos pelos séculos afora, discutindo sobre a natureza de Deus e o sexo dos anjos, esquecendo o sofrimento, as necessidades e a fome das criaturas. Nós mesmos é que vivemos nesta época e podemos até ter participado destas determinações, perpetuando erros pelos séculos afora, incentivando guerras arrasadoras que vêm implantando a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando fogo devorador, considerando-nos guardiões do símbolo do cristianismo. Foram criadas as cruzadas com as guerras santas, assim como a chamada Santa Inquisição, com traições, perseguições e mortes, tendo respingado até aqui no Brasil, deixando resquícios ainda até hoje. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões. Para quantos discordassem dos nossos pontos de vista, os nossos adversários políticos e religiosos. Vamos lembrar da noite de São Bartolomeu, com a matança dos huguenotes, a guerra de católicos contra protestantes, crueldade e mortandade sem precedentes, passando com os cavalos sobre as crianças, esfacelando-lhes os cérebros e jogando-os ao rio. Outrora estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. As insurreições que se estenderam pelo resto da Europa, Inglaterra e França, com a trama urdida por Carlos V, Catarina de Médicis, Henrique III e seus muitos aliados e comparsas. Sede de domínio e poder, tudo isto em nome do Cristo. A literatura espírita é rica nestes esclarecimentos, abrangendo o lado espiritual. Quem já leu a obra Os Luminares Tchecos, contando a vida e o trabalho de Jerônimo de Praga, encarregado de traduzir a Bíblia, com certas mudanças em seu texto, que seriam convenientes aos bispos, ao final foi condenado à fogueira, como tantos outros. Ratificando que éramos nós mesmos, agora viemos como espíritas, a fim de tentar fazer diferente.
As nossas casas espíritas estão repletas de bispos, madres superioras, policiais e outras, viemos de outras vidas, né? E que compusemos este cenário, e que retornamos com a missão de sermos agora fraternos. Edificamos palácios e basílicas, famosos em suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, o Filho do Homem, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Eu, Sônia, confesso, tenho fascínio por igrejas, por edificações. Onde eu vou, eu procuro a igreja, eu fotografo igrejas, eu compartilho nas redes sociais as igrejas. Creio ter trabalhado neste aspecto aí de construtor de igrejas, ou de cuidadora de igrejas, ou de frequentadora destas igrejas. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Nos separamos pela nacionalidade ou barreiras geográficas. A religião nos dividiu, as ideias políticas mais ainda. Os choques culturais, sociais e racionais também nos desagregam e nos levam para lados opostos. Nos tempos atuais, a fraternidade vem unindo a todos, esquecendo as diferenças e aceitando as diversidades. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova, simplesmente através das atitudes exteriores, pelo que são visualizadas, e sim brotando do íntimo dos reflexos da alma, daquilo que foi vivenciado anos a fio. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho, e de assembleias que favorecem o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Já alisamos os bancos escolares, adquirindo conhecimentos acadêmicos, porém os sentimentos de amor puro e verdadeiro ainda estamos trabalhando dentro de nós. Amando ao nosso próximo, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima, em nosso imo. Estendemos, sim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente, que trabalha e ajuda, compreende, aceita e perdoa. E o labor coletivo que assegura o êxito dos grupos, não para dividir em prevalências, mas unificação para todos nós. Atendamos aos preceitos do Cristo,
onde estivermos, recordando as palavras do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É esta regrinha que nos traz ao convívio e que nos faz sermos a cada dia mais fraternos uns com os outros. Então, meus irmãos, nós que sempre estamos estudando este livro maravilhoso, Fonte Viva, nas semanas subsequentes, outros companheiros darão continuidade deste estudo tão importante para nós. Nós agradecemos a todos pela atenção, pelo acolhimento e pedimos a Jesus que continue a nos amparar, a nos fortalecer no estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus.